Você acredita que o perdido, o ímpio, vai sofrer um castigo eterno para sempre num lago de fogo? Essa é a crença da imensa maioria dos cristãos do mundo religioso atual. E, recentemente, um amigo meu entrou em contato com dúvidas sobre o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde parece dar a entender a ideia de um castigo eterno para o ímpio na mesma proporção ou duração da vida eterna dos justos. Mas nós vamos ver que essa nunca foi a ideia do texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Por isso, me acompanhe nesse vídeo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, e vamos começar do versículo 1 para poder entender o verso 2. Diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Note que, de acordo com o verso 1, será salvo um povo, cujo nome está escrito no livro, o livro da vida. Então será salvo somente quem tiver o nome no livro da vida. Agora podemos ler o verso 2 que diz o seguinte: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu tenho 3 observações importantes sobre esse verso. A primeira: haverá uma ressurreição para quem morreu com o nome escrito no livro da vida. E haverá também uma ressurreição para quem morreu sem o nome no livro da vida. E isso encontra respaldo em João capítulo 5, versículo 28 e 29, onde o próprio Jesus falou que haveria 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a condenação. Ok? Então essa é a primeira observação do verso. A segunda observação é a seguinte: quando o termo eterno é aplicado aos salvos, aqueles que têm um nome no livro da vida, essa palavra qualifica a vida deles. Note no texto que, em relação aos salvos, eles terão vida eterna, ou seja, vai ser uma vida que dura para sempre. A palavra eterno qualifica a palavra vida. Eles vão ter, de fato, uma vida eterna em sua duração. Agora, quando a palavra eterno ela é aplicada aos ímpios, não se refere à vida deles, não qualifica a vida deles, mas à vergonha e ao horror que eles sentirão. Então note, o que será eterno aqui não será o ímpio ou o perdido, eles não terão vida eterna. O que será eterno será a vergonha e o horror que eles sentirão ou que eles representarão. A terceira observação é a seguinte: em nenhum momento aqui aparece a palavra tormento ou castigo. Bom, e para encerrar esse vídeo, precisamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Esse texto vai nos explicar porque os ímpios vão ressuscitar não para ter vida eterna, mas para ter vergonha e horror eterno. Olha o que diz o texto, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Note que quem não tiver o nome inscrito no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo, que, de acordo com Apocalipse capítulo 21, verso 8, representa a segunda morte. Então, eu poderia concluir dizendo o seguinte: o ímpio ele vai ressuscitar para sofrer vergonha e horror eterno, porque ele será lançado dentro de um lago de fogo e sofrerá a segunda morte. A perdição final do ímpio, a destruição final do ímpio num lago de fogo, representará uma vergonha e um horror para todo sempre. Então, resumindo o que eu falei no vídeo, é o seguinte: o justo, o salvo, que tem um nome no livro da vida, vai ressuscitar para ter vida eterna. O ímpio, pelo contrário, vai ressuscitar não para ter vida eterna, queimando para sempre num lago de fogo, porque no final, a ideia de quem defende o castigo eterno é de que o ímpio também desfruta de uma vida eterna, quando na verdade só terá vida eterna quem tem o nome escrito no livro da vida. Bom, então o ímpio vai ressuscitar não para ter vida eterna, mas para sofrer vergonha e horror eterno, ok? E por que será uma vergonha e horror eterno? Porque o ímpio ressuscita para ser lançado dentro de um lago de fogo,
que é a segunda morte, ou seja, eles sofrerão eterna perdição, serão destruídos para sempre, e isso representa uma vergonha e um horror eterno. Então esse é o sentido do texto de Daniel capítulo 12, versículo 2, e não sei qual é a sua opinião, mas deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo, e se tiver também alguma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários que quem sabe eu faça um vídeo tratando desse assunto que te interessa. Até a próxima!